De acordo com a Bíblia, o pecado trouxe todo tipo de mal para a humanidade. Ele seria o responsável por toda dor, sofrimento que nós experimentamos ao longo da vida. Agora, se ele é um inimigo implacável, será que existe alguma forma de pecado que seja ainda mais grave? A Bíblia faz diferenciação entre pecados ou eles são todos iguais? Quais são os pecados mais perigosos? Por que existem pecados que são considerados capitais? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar sobre os pecados capitais. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. É um prazer imenso poder receber você aqui no programa Está Escrito, você que faz da TV Novo Tempo a sua companhia diária, semanal, enfim, você fica conectado o tempo todo através da TV, através também da rádio, ou consome os conteúdos que nós costumamos compartilhar na web. Você é muito bem-vindo e eu tenho um recado muito especial para você. Talvez você seja pai, talvez você seja tio ou responsável por algum jovem e provavelmente você está vivendo um conflito dentro de casa porque essa pessoa, esse menino, essa menina que você criou está muito longe dos princípios de Deus. Ou seja, não quer mais saber de igreja, não quer mais ler, não quer mais estudar a Bíblia, está vivendo ou ela está vivendo uma crise de identidade. É isso que está acontecendo aí na sua casa? Bom, nós aqui na TV Novo Tempo, pensando em você, que provavelmente está passando por essa situação, nós preparamos uma revista Esperança muito especial. Deixa eu mostrar aqui para você, essa é a revista que vai ajudar nesse problema. Se você tem alguém aí que talvez está vivendo a melhor fase da vida e precisa saber um pouco mais quais são os planos de Deus para a vida dele, olha, essa revista Esperança, Eu no Universo, vai ajudar você, quem sabe, a conversar sobre a identidade e o propósito que provavelmente o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, enfim, a pessoa que você carrega aqui no coração esteja enfrentando nesse momento. É muito simples você receber na sua casa essa revista Esperança sem custo nenhum. Aqui dentro nós vamos encontrar, você vai encontrar, como esse seu filho, esse seu sobrinho, essa pessoa que você carrega no coração, pode encontrar sentido, significado, propósito nas coisas de Deus. É isso que você está pensando? É isso que você está procurando e pesquisando já há algum tempo? Aqui está um importante guia de auxílio para você. A revista Esperança Eu no Universo vai lhe ajudar nesse tema tão importante. Então faça o seguinte, ligue agora mesmo para a gente, o telefone que está aparecendo aqui embaixo na tela é o número 0, operadora 12, 21 27 30 30. Nós temos o atendimento aqui até tarde da noite. Me perdoe, eu vou corrigir aqui. 0, operadora 12, 21 27 31 21. Obrigado aí pela ajuda, eu falei errado aqui. 31 21, final desse telefone, você pode ligar. Nós temos atendimento até às 11 horas da noite para ajudar você a pedir essa revista. Se você não puder ligar, você pode mandar um WhatsApp, está aparecendo aí o telefone, o número é o 12 982 44 4449. Esse é o número para você mandar uma mensagem e receber sem custo nenhum, não tem nenhuma pegadinha, viu? Nem o envio pelo correio você vai pagar, você vai receber aí a revista Esperança Eu no Universo. E com certeza isso vai ajudar você demais a estabelecer um diálogo e ajudar seu filho ou alguém, um jovem que está dentro do seu coração, a estabelecer novamente um relacionamento com Deus. Fantástico, hein? Peça agora já. Lançamento, está saindo, olha, fresquinha, fresquinha aqui da nossa querida Novo Tempo, a revista Esperança aí para você. Bom, por falar em começo, nós também aqui vamos começar uma nova série agora aqui com você. Nós vamos estudar um pouquinho sobre
o tema dos pecados capitais. Vamos entender um pouquinho esse assunto. Todos nós temos pelo menos 3 inimigos: a morte, Satanás e o pecado. Mas a pergunta para você: qual deles você acha que é o mais forte? Se a gente fosse colocar na escala de devastação, com certeza o pecado ele vai estar no topo da lista. Porque ele tem poder sobre o diabo, mas ele tem poder sobre a morte também. Mas se ele é o responsável por toda a dor, por todo o sofrimento que nós experimentamos aqui na vida, como é que ele age para nos ferir? Isso é importante a gente saber. Se ele é um inimigo implacável, existe porventura alguma forma de pecado que seja mais grave? A Bíblia ela faz diferenciação entre os pecados ou eles são assim todos iguais? O que você acha? Quais pecados são os mais perigosos? Por que existem pecados que são considerados capitais? Afinal de contas, o que isso significa? O que é um pecado capital? Para você entender isso, quero te convidar a ir comigo aqui a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, o verso 2, a gente vai começar a compreender um pouco esse assunto. Diz assim o texto: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Perceba uma coisa: todo pecado, ele é um ato de rebeldia praticado diretamente contra Deus. O pecado, ele é um ato de imoralidade, mas o que isso significa? O pecado, ele é a rejeição de um código de conduta moral, que prevê assim o que é certo e também aquilo que é errado. Se algo estabelece o que é certo ou errado, esse algo, ele só pode vir de uma autoridade que seja devidamente constituída. Então, quem que determina a velocidade de uma rodovia, de uma avenida? Não é o condutor, mas é sim uma agência pública e reguladora. Quando eu não considero os limites de velocidade que estão estabelecidos, eu estou me colocando numa posição de desafio às autoridades e às agências constituídas para regular essa norma. Bom, então, como resultado, a multa ela vai ser só uma confirmação de que eu não tenho autoridade para mudar o que está estabelecido. Se é 60 por hora, é 60 por hora. O pecado, ele é um desafio direto à pessoa de Deus. Mas não só a Deus, também as leis que ele estabeleceu e que governam o princípio de vida. O pecador, ele sempre vai se apresentar como se fosse um arrogante, desafiando o autor da vida. A pessoa que comete pecado, ela não aceita o direito que Deus tem como legislador de criar, mas não apenas isso, também de estabelecer a ordem. Ele vai contra a maior autoridade do universo. O pecador, ele sempre vai querer ser uma pessoa autônoma. O que isso significa? Ele é ou sonha em ser alguém que faz as leis para ele mesmo. Mas o pecado também é uma outra coisa. O pecado é uma distorção da realidade ou da essência das coisas. Quando a gente vai aqui à Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a gente encontra ali uma das palavras que são usadas na língua hebraica para descrever o pecado, é a palavra chatá, que significa literalmente você errar o alvo, ou seja, é você ir na direção errada. A pessoa que comete pecado, ela tem uma séria dificuldade de reconhecer a realidade natural das coisas. É isso que o pecador é. Porque o pecado, ele vai sempre trabalhar para normalizar aquilo que não é normal, aquilo que é anormal. O pecado sempre vai ser a defesa de algo que é indefensável. Mas se você se perguntar, e se você já fez isso, eu fiz isso, como pastor, já entrei em muitos presídios, dificilmente você encontra alguém lá que vai admitir assim, não, eu estou aqui porque eu mereço. Sempre, olha, ou boa parte das ocasiões, assaltantes, os assassinos, os bandidos, essas pessoas sempre vão ter uma boa defesa para os seus crimes. Da mesma forma, o ser humano sempre tem uma boa desculpa para os seus pecados. Eu fiz isso também por causa daquilo.
Veja, isso sempre acontece, porque o pecado, ele vai deformar, primeiramente, a maneira como nós enxergamos as coisas. Ele muda a nossa visão. Foi exatamente assim que aconteceu lá no Jardim do Éden. A árvore que Deus havia dito que não era a árvore boa para se comer, Eva olha e viu que a árvore era boa e agradável, porque o pecado ele faz isso, ele distorce, ele encobre a realidade das coisas. Mas tem ainda uma outra definição sobre o pecado, e a gente precisa conhecer isso. Existe diferença entre pecados? O que você acha? Sim ou não? É tudo igual? Venha comigo a Bíblia aqui, primeira carta de João, capítulo 5. Olha o que diz aqui o verso 16 e o verso 17. João diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam, conforme ele diz, para a morte. Só que agora ele vai dizer uma outra coisa: há pecado para a morte, e por este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Existem aqui, de acordo com a explicação de João, basicamente dois tipos de pecados. Existem pecados que são para a morte, mas existem pecados que não são para a morte. Basicamente, são duas naturezas diferentes de pecado. Mas o que isso significa? João está aqui discutindo dois tipos de pecado. Mas o problema não está no pecado. Você vai perceber isso no contexto ali de João. O problema está no pecador. Porque aqueles em que há ainda esperança para o pecador, aqueles que ainda não há esperança. Ou seja, são dois focos. O pecado, para alguns, amorteceu a consciência e para outros, ainda não completamente. Então, nos casos de pecado para os quais não tem esperança, a oração aqui, olha, a oração pode ser uma arma muito eficaz na recuperação. Mas João, ele reconhece que há pecados que não restam esperança. E esses pecados vão trazer a morte, como consequência final da destruição que o pecado vai fazer. Veja, nesses casos, João está dizendo, não há muito garantia de que a oração vá fazer com que a graça alcance o coração da pessoa e assim haja conversão. Veja, João não está definindo aqui um ato especial, em particular, de um pecado que vai levar inevitavelmente à morte. Isso aqui nos ajuda a concluir que João ele está falando não de um ato específico de pecado, não de alguma coisa assim, olha, você não pode fazer isso porque isso vai gerar morte. O que ele está querendo dizer aqui é que há uma atitude por parte do pecador diante do pecado que pode fazer com que a possibilidade da conversão seja irreversível. O pecado, como essência, ele sempre vai se manifestar em atos de pecados. O pecado, na sua essência, leva o pecador a praticar pecado. E mais do que isso, o pecado sempre vai atrair outro pecado. É como se fosse uma corrente de desgraça. Olha que miséria. Um vício vai me apresentar um outro. Preste atenção numa coisa. Você já percebeu que nenhum usuário de drogas pesadas, ele decide de um dia para o outro consumir as drogas piores e mais fortes que existem? Tudo tem um começo que é mais suave. Primeiro, ele usa as drogas que se fumam. Depois, as drogas que se podem cheirar. E aí, ele vai para as drogas injetáveis, até que o caminho parece ser quase sem volta. Da mesma forma, acontece com a pedofilia, acontece com o assassinato e com todos os outros crimes terríveis que tiveram um começo, iniciaram na vida de alguém como se fossem pecados aparentemente inofensivos. Mas existem pecados que são capitais. A palavra capital, ela vem da língua latina, que significa assim, cabeça, princípio ou alguma coisa que é principal. O conceito de pecados capitais está relacionado à ideia de que alguns pecados, eles são causadores de outros que vêm na esteira. Portanto, eles são pecados originadores de outros pecados. Mas como é que surgiu essa lista de 7 pecados capitais?
O Papa Gregório Magno foi o primeiro que desenvolveu uma lista de pecados capitais, mas foi um teólogo muito importante chamado Tomás de Aquino, da Igreja Católica também, que sistematizou o pensamento sobre esses pecados. E a lista tem basicamente 7 pecados que são principais ou capitais. É a gula, a luxúria, a avareza, a ira, o orgulho, a preguiça e a inveja. Veja, a ideia desses pecados capitais implica na realidade de que os pecados eles nunca vêm sozinhos. Eles sempre despertam outros vícios, eles sempre trazem outros problemas que vêm no efeito em cadeia. É por isso que pecado gera pecado. E mesmo que haja diferença entre os pecados, qualquer pecado por si só já é terrível. E ele vai trazer consequências nefastas, terríveis. O que diz Romanos 6, 23? Você se lembra? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, qualquer pecado traz consequência de morte. A questão sobre a diferença entre pecados é a intensidade da violência que ele vai gerar para o pecador. O pecado é como se fosse um câncer, entende? Que pode levar à morte em uma quantidade de tempo diferente. Alguns tipos de câncer são mais agressivos, mas todos os tipos de câncer têm o potencial de destruir a vida. Veja, apesar de ser uma doença terrível, ele tem cura. O mesmo verso aqui que fala que o salário do pecado é a morte, ele também apresenta que o pecado ele pode ser submetido a uma realidade de mudança através da promessa da vida. Ele diz assim, o dom gratuito da vida eterna está em Cristo Jesus. Nós recebemos um presente da vida eterna em Cristo. Veja, como qualquer doença precisa ser tratada, o pecado ele precisa ser diagnosticado. E isso tem que ser precisamente. Para isso, é necessário em detalhes a gente saber as informações sobre o que é o pecado. E agora vem uma pergunta muito importante. O que é o pecado? Qual que é a realidade do pecado? O diagnóstico preciso vai nos ajudar a tomar os passos certos, corretos para a cura. A primeira informação que a Bíblia traz para a gente sobre o pecado está lá na primeira carta de João, capítulo 3, o verso 4. É a definição mais comum. Diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja, pecado é aquilo que eu faço de errado. A lei mostra o meu erro, está lá em Romanos 7, o verso 7. O Espírito Santo me diz, através da minha consciência, que eu estou errando. E ele diz assim, esse aqui é o caminho certo, anda por ele. Mas o pecado não é só aquilo que eu faço de errado. De acordo com a Bíblia, Tiago 4,17, pecado também é a omissão daquilo que é certo, do bem. Diz assim o texto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Veja, o pecado é aquilo que eu não faço corretamente. Se eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde e eu não cuido, isso daí é pecado. Estou pecando contra o corpo. Se eu não beber 2 litros de água por dia, alguns até mais. Se eu não dormir 8 horas de sono, se eu não tiver uma alimentação saudável, eu estou pecando contra o corpo. E eu estou pecando através da omissão. Veja, a ajuda ao próximo, se alguém precisa de ajuda, se alguém precisa receber ajuda e eu sei, mas eu não faço, eu estou cometendo pecado. Porque pecado também é omissão, mas não para aí. O que mais é pecado? O pecado, de acordo com a Bíblia, em Mateus 5, 27, está relacionado com a intenção. Você não precisa fazer ou deixar de fazer, é só intentar fazer. Mateus 5, 27 diz, qualquer que olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração, já adulterou com ela. Pecado é aquilo que eu tenho intenção de fazer. As coisas erradas que eu gostaria de fazer. Por exemplo, se um aluno leva uma cola dentro do estojo no dia da prova, ele se programou para usar, mas antes que ele use, o professor recolhe todos os estojos. Aquele aluno colou. De acordo com a Bíblia, a intenção é tão importante quanto a ação. Veja, é aqui do coração
que procedem os maus desígnios. Antes deles serem atos, antes deles serem até intenções, antes deles serem até motivações, eles são intenções e mesmo assim nós estamos praticando o pecado. Mas não para aí, que o pecado é uma doença terrível, tem uma outra definição de pecado. O pecado é a falta de fé, de acordo com Romanos 14, 23, tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, pecado é aquilo que eu não vivo, ou seja, é a ausência de coerência dentro da minha crença. No verso 22, que é o verso anterior, Romanos diz assim: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu falo, mas eu faço diferente daquilo que eu falo. Esse nível de pecado, ele vai atingir em cheio todo o ser humano. Geralmente, o que mais nos condena não é a nossa ignorância, mas é a nossa displicência. E isso, de acordo com a Bíblia, é falta de fé. Saber e não fazer, para a Bíblia, é tão grave quanto não saber e fazer mesmo assim. Mas tem uma quinta definição sobre o que é pecado. Isso está lá em Salmo 51, verso 5. Davi diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado, ele tem a ver com natureza, tem a ver com aquilo que eu sou. Veja, eu não preciso pecar para eu ser um pecador. Eu posso ser um pecador sem pecados, pois eu terei o pecado como essência na minha natureza. Por exemplo, uma criança recém-nascida, ela não comete pecados, mas é possível você ver as sementinhas do egoísmo, desde muito pequena, nascer no coração e se manifestar no coração daquela criança, sem mesmo ela ter sido ensinada. Porque o pecado é como se fosse um rio poluído. Imagine essa cena. Eu moro em São Paulo e tem alguns rios poluídos lá. O pecado é como se fosse um rio poluído, não por onde ele passa, mas na sua fonte. É como se fosse uma marginal do rio Tietê. Em qualquer lugar que você estivesse passando, você vai encontrar água suja e não água limpa, porque o pecado nos faz essencialmente sermos pecadores, ainda que não cometamos pecados. Aí a gente chega diante do dilema. Então, como é que a gente pode vencer o pecado, que é essa força terrível? Veja, o problema do pecado, ele vai se resolver com um único remédio. O mesmo remédio para o assassino é o remédio para o mentiroso, é o remédio para aquele que é indiferente, é o remédio para aquele que é vaidoso, orgulhoso, é o mesmo remédio. E que remédio é esse? É a graça de Cristo. A Bíblia apresenta dois mistérios que são contrastantes. A Bíblia fala na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7, que existe um mistério chamado mistério da iniquidade. Por que o pecado é um mistério? Porque é uma força estranha, nasceu num lugar perfeito, no coração de um ser perfeito. Portanto, ele é um mistério na perspectiva bíblica. A gente não consegue explicá-lo. Como é que ele surge? Por que ele surge? Mas há uma coisa. Ele vai ser vencido porque ele já foi vencido, através de um outro mistério. E a Bíblia diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso 16, que o mistério que enfrenta o mistério do pecado é o mistério da graça. Veja, Deus resolveu um grande mistério que trouxe um grande problema com outro grande mistério que trouxe uma grande solução. Paulo, escrevendo a carta à igreja de Roma, capítulo 5, verso 20, ele diz um verso, ele fala algo extraordinário, ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, você se lembra como é que termina? Superabundou a graça. Veja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por um só ser entrou o sofrimento, a tragédia, a desgraça e alcançou a todos, alcançou você aí, mas também através de um só ser entrou a graça, alcançou a todos e transformou a todos. Esse é o final da história. Um poder extraordinário agindo em nosso favor para nos ajudar a entender quem nós somos. É por isso que eu ofereci aqui para você esse guia, essa revista Esperança, que fala
sobre como eu posso entender melhor quem eu sou no universo. Nós ajudamos você, através dessa revista, a entender como o amor de Cristo te alcança, como Ele pode mudar a sua história, como Ele pode fazê-lo amar mais a Jesus, como desejar a graça e se afastar do pecado. Como é que eu posso me aproximar de Deus e desistir da sedução, das cores e do cheiro, da miséria, da iniquidade e do pecado? Peça mesmo agora a revista Esperança, manda uma mensagem aí para a gente, liga para a gente, o telefone está aparecendo aí embaixo. Tenho certeza que isso vai lhe ajudar a entender cada vez mais esse amor extravagante, superabundante, que é o amor de Cristo por você. Ele te ama e não vai desistir de você. Ele vai atrás de você em todos os momentos, em todas as situações, em todos os contextos. Deus está lá querendo te dizer, filho, o meu amor é melhor, é maior do que o pecado. Você não precisa ter compromisso com o pecado. Você não precisa ter compromisso com o seu fracasso. Mas para isso, você precisa se apegar com Deus. Você precisa escolhê-lo e permitir que Ele entre na sua vida, que Ele entre na sua casa, que Ele mude você, mude a sua estrutura, que Ele faça nova a sua história, com capítulos que tragam para você a alegria, paz e felicidade que só Jesus pode fazer por nós. É o único remédio. Você não encontra em farmácia, você não encontra em lugar nenhum, você só encontra na cruz, em Cristo, o amor, o perdão. Nesse instante, talvez você esteja aí fazendo as contas se vale ou não a pena aceitar Jesus na sua vida. Não se esqueça de considerar que você não resolverá e nunca resolveu os seus problemas sozinhos. Você precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda do psicólogo, do médico especializado em alguma doença que a gente tem, mas para a doença do pecado só há um especialista, que é Cristo. Você pode resistir, lutar e lutar, mas eu espero que a tempo você encontre a cura que só Jesus pode oferecer. E Ele está batendo aí, ó, na porta do seu coração. Ele quer entrar. Ele quer mudar tudo. Ele quer que você reveja as suas prioridades, mas para isso você precisa permitir. Eu queria nesse momento consagrar sua vida a Deus, para que Ele tome conta de tudo que lhe pertence. Posso fazer isso em oração com você? Então feche seus olhos. Querido Pai, estamos conectados contigo através do canal da oração. Quando oramos, adentramos o Teu trono e diante da Sua presença, apresentamos o nosso caso, para que o Senhor faça com que a graça se renove mais uma vez, nos trazendo paz e perdão. Não importa que pecados tenhamos, nós entregamos a nossa vida a Ti, esperando a salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.